Vamos lá, nessa aula vamos criar o nosso diagrama do banco de dados. Vamos criar um banco de dados de uma biblioteca para uma escola ou para uma universidade, onde nessa biblioteca serão registrados os livros, os alunos, os funcionários e os empréstimos. Vou fazer um banco de dados simples para a gente entender como funciona a lógica da criação do banco de dados. Mas antes de criar o diagrama, nós vamos coletar as informações que nós precisamos para a criação desse diagrama. Então eu vou abrir um editor de texto. Vou abrir aqui o editor de texto do Linux. Você pode abrir qualquer editor de texto que você ache melhor no seu computador. Então eu vou criar aqui primeiro o nome do meu banco de dados, vai ser a biblioteca. Chamar de BD underline biblioteca. O banco de dados ele usa duas abreviações, ou BD de banco de dados ou DB de database, do inglês que é banco de dados. Após o banco de dados, eu vou criar aqui a minha TB, que são as minhas tabelas, que são os campos que vão compor o banco de dados, as áreas que compõem o meu banco de dados. No caso, eu vou ter aqui uma tabela, como eu falei anteriormente, de livros. Vou ter uma segunda tabela, que é a dos alunos. Vou ter uma terceira tabela, que é a de funcionários. Lembrando, não utilize acentuação, porque a acentuação não é permitida no banco de dados. E vou criar uma quarta tabela, que é a tabela de empréstimo. Depois de criar aqui as minhas tabelas, que são as áreas que compõem o meu banco de dados, eu tenho que criar os meus campos de cada tabela, ou seja, as informações que são referentes a cada área. Por exemplo, o livro. Quais são as informações que eu vou ter sobre o livro? Um pouco mais à frente, eu vou ter aqui o nome, chamar de título do livro. Lembrando que nome de banco de dados, nome de tabela e nome de campo não pode ter espaço ou acentuação. Então eu vou ter o título do livro. Eu posso ter aqui o autor do livro. Vou colocar aqui só autor underline livro. E eu vou tirar o do, deixar só título livro, autor do livro. A quantidade de exemplares que eu tenho daquele livro na minha biblioteca. Então, QTD underline livro. Eu posso ter mais de um exemplar daquele livro. E para finalizar aqui, colocar aqui o ISBN do livro. O ISBN é o número de identificação individual daquele livro. Ou poderia ser o tombamento do livro, caso seja numa biblioteca pública, uma biblioteca da escola, ou a identificação particular da escola. Algo que possa identificar aquele livro. Poderia estar inserindo aí o código de barra, ou uma identificação através de um QR Code. Mas só o ISBN para a gente que vai ser o suficiente. Antes de continuar, eu vou salvar logo esse arquivo para a gente não correr o risco de perder. Documentos, vou criar aqui uma nova pasta chamada banco de dados. Vou dar o nome de BD underline biblioteca. Chamar aqui de informações. E vou salvar aqui
como .txt, arquivo de texto comum. Vou salvar. Ok, então só esses 4 campos aqui já é o suficiente. Agora vamos para o aluno. Quais são as informações que eu posso ter sobre o aluno? Posso ter várias, mas eu vou pegar aqui o nome do aluno, o endereço do aluno, a data de nascimento desse aluno, a data N, underline aluno. Eu vou inserir aqui a série desse aluno e a turma. Será com letra minúscula. Pronto, só esses dados aqui já tá bom. E agora vamos para o funcionário. O nome do funcionário, a função, a matrícula do funcionário. Só isso aqui acho que já está bom. Posso ter N informações sobre o funcionário, mas por exemplo só isso aqui já é o suficiente. E aí empréstimo, eu vou precisar do seguinte: do livro que foi emprestado, vou precisar saber do aluno que fez o empréstimo, o funcionário que fez o empréstimo e a data que foi feito esse empréstimo. Pronto. Da forma que concluímos aí a nossa relação de informações do nosso banco de dados.